A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe rica e abundantemente. Pedindo novamente que você que frequenta o nosso canal, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe essas mensagens para que outras pessoas sejam abençoadas. Estaremos lá lendo as escrituras no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia que estava ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar. E foi e se deitou. E o tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então respondeu Eli que o Senhor, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que lhe disse a Samuel: Vai-te deitar-te, há de ser que se te chamar, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou uma das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que ouvirem te dirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei eu contra Eli tudo quanto tenho falado. Contra a sua casa começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Louvado seja Deus. Certamente, Deus tinha chamado Eli como um profeta, porém Eli, na sua rebeldia, no sentido de não querer doutrinar seus filhos, fez com que Deus viesse a se irar com Eli. Eli, já velho, mesmo sendo sacerdote, já não ouvia mais a voz de Deus, já não tinha mais intimidade, não tinha comunhão, não tinha como, aleluia, ouvir mais a voz de Deus. Porque Deus não fala com rebelde, Deus não fala com quem fecha os olhos para Ele, Deus não fala com pessoas que ficam com o coração endurecido, sem querer se render à vontade do Senhor. E a Bíblia diz que no mesmo templo onde estava Eli, estava Samuel, filho de Ana. Ana foi aquela que tinha prometido ao Senhor que daria um filho. E Samuel foi criado dentro do templo. A Bíblia não diz quantos anos Samuel tinha, mas dá-se a entender que Samuel tinha de entre 8 no máximo de 10 anos. Mas Deus já tinha intenção de falar com Samuel e separá-lo para ser um grande profeta da parte de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela passou por Eli, mas não chegou até Eli. Ela chega a Samuel, um jovem. E Deus fala com ele, com Samuel. E Samuel não conhecia a voz de Deus, não tinha manifestado ainda a sua palavra. E a Bíblia fala que Samuel levanta 3 vezes perguntando para Eli por que ele chamou ele. E Eli ali, pela experiência que ele tinha, falou para ele: olha, a próxima vez que você ouvir Deus te chamar pelo teu nome, você fala: eis-me aqui. E a Bíblia diz que isso ocorreu. Deus chamou Samuel e Samuel falou: eis-me aqui. E Deus fala para ele, Samuel, que haveria de trazer um juízo sobre ele. Louvado seja Deus. Certamente foi uma das experiências mais profundas e mais assim marcantes na vida de Samuel, porque foi a primeira vez que Samuel estava ouvindo a voz de Deus tão clara e tão nítida como aleluia, nós ouvimos a voz de um do outro. A voz do Senhor, aleluia, não foi numa língua diferenciada, mas foi numa língua que ele pudesse entender.
Deus não fala com você de maneira que você fique confuso, que você fique enganado, que você fique totalmente desacreditado. Pelo contrário, tudo que Deus fala com você tem um propósito de te levantar, de te colocar fé no seu coração, te dar esperança e fazer promessas que vão ser cumpridas. Porque Deus não é homem para que minta, Ele é filho do homem para que se arrependa. Portanto, é necessário simplesmente obedecer à voz do Senhor, se posicionar, se colocar na posição que Deus tem te chamado para essa grande responsabilidade. Louvado seja Deus. Eli, infelizmente, Deus mata os filhos de Eli, porque o fez ser um fogo estranho ao Senhor. E Eli morre de uma forma trágica, porque a arca do Senhor foi tirada e ele escorrega da cadeira e bate com a cabeça no chão. Infelizmente, morreu de uma forma trágica e viu a arca de Deus, que era um símbolo da representação do Senhor, sendo levada pelos filisteus. Muitas coisas ocorrem quando nós estamos em rebeldia e desobediência diante do Senhor. Muitas coisas ocorrem ruins, mas a vontade do Senhor não é essa. A vontade do Senhor é abençoar, a vontade do Senhor é continuar falando conosco até o final das nossas vidas. Em nenhum momento Deus quer parar de falar conosco. Deus, Ele quer ter uma intimidade, quer ter uma comunhão e quer conosco, aleluia, que nós vemos a enxergá-lo como nosso Pai, e nosso guia e a nossa luz. Que Deus abençoe os irmãos e fique com a santa paz do Senhor Jesus.